Pessoal, eu sou a Marie Castro e hoje eu vou ensinar pra vocês esse vestido maravilhoso com os pontos mais básicos do crochê. O vídeo vai ser longo e a gente vai ver tudo com muito detalhe, tá bom? Então a lista de materiais é a seguinte. Eu utilizei um novelo do Barroco Natural número 6 ou do Max Color, tá? Que tá aqui do lado, que é um off-white. A diferença entre esses dois novelos é que o natural ele não tem tingimento e o Max Color tem. Então dá pra ver que ele tem uma leve coloração. Mas os dois são iguais, eu utilizei a mesma quantidade, tá? Eu fiz uma amostrinha com o natural, deu o mesmo rendimento. Um novelinho do Barroco número 6, ele foi o suficiente para fazer o meu vestido no meu tamanho, que é mais ou menos um 34, um pp. Eu sei que é um tamanho pequeno, mas sobrou muito fio, tá vendo esse fio aqui do lado? Foi o que sobrou do vestido. Então eu acredito que com o novelo você consiga fazer até no tamanho M, tá? Se for fazer no G, aí eu recomendo comprar um segundo novelo só por garantia para não faltar. Como a gente vai fazer sob medida, é só você converter mais ou menos o tamanho que você usa normalmente, mas usa as suas medidas na peça, que é bem importante. Outra coisa legal é que você pode usar fios com espessuras parecidas, a Círculo mesmo tem outros fios, além do Barroco, que você pode utilizar, que vai dar super certo. O comprimento também pode mudar de acordo com a sua tensão de ponto, tá? Então, se você tem um ponto mais apertado, você vai consumir mais fio. E aí, como segunda cor, eu não tinha preto no Max Color, que seria a escolha mais lógica, então eu usei um novelo Diane com fio duplo, né? Então eu peguei uma ponta de dentro, uma de fora e trabalhei os dois fios para ter uma espessura parecida com a do Barroco. E sobrou bastante também, esse daí é o novelo que eu utilizei na peça, então acredito que até o tamanho M você consiga usar um novelo de cada também. Para os outros tamanhos, compre o segundo, terceiro novelo, tá? Vai depender muito mesmo de cada pessoa. E aí, a agulha, eu vou usar uma agulha 8mm, tô ali aparecendo no vídeo, vocês estão vendo, ó, que eu tô aparecendo. Eu tô regravando o áudio porque ficou uma bosta, então acho que vai ficar até melhor explicado agora com essa segunda gravação. E a fita métrica, né? Esse vai ser um crocheta mais fala? Talvez seja um pouquinho crocheta mais fala, né? O pessoal não, às vezes gosta que eu converso bastante com vocês, às vezes quer que eu vá direto ao ponto. Então vocês me contam aí nos comentários o que vocês preferem. A tesoura da Círculo que vocês amam, né? Essa tesoura aí de passarinho. E a gente vai começar fazendo o quê, gente? Peguei um caderninho, fiz um desenho bem tosco, que a gente vai precisar dessa medida aqui, que é da cintura baixa, bem perto do quadril, sabe? Da altura do quadril. Por que eu vou usar a cintura baixa? Porque essas correntinhas, elas vão parecer justas e depois elas vão esticar bastante e vão chegar na medida do meu quadril. Então não tem necessidade de eu começar medindo o quadril, porque pode ser que fique muito largo na cintura, né? Claro que no começo da peça, fez 1, 2, 3 carreiras, faz o seguinte, prova, não deixa de provar porque vai fazer muita diferença no seu trabalho, no fitting, né, na modelagem, tem que provar, não tem jeito, ou senão você pega a pessoa que vai receber essa encomenda, prova nela, para ter certeza que tudo vai correr bem ali no tamanho, tá bom? Então é isso, a gente vai começar todo mundo igual com a medida, né, não é a circunferência, é metade da medida ali, né, da circunferência da sua cintura baixa, então pega a metade dessa medida, porque a gente vai fazer 2 painéis, e faz um cordão de correntinhas proporcional a essa medida. E lembra que esse ponto ele é fantasia, ele vai utilizar 8 correntinhas para cada motivo. Então também você pode fazer a matemática e ir fazendo aí múltiplos de 8, tá bom? Mais 3 para virar. Então, fez as correntinhas, eu gosto de fazer um pouco a mais sempre, porque acaba faltando, acabo precisando mais. Aí pulo 3 ali no começo e faço o primeiro ponto baixo. A gente vai começar o ponto fantasia, tá? Parece um chevron, mas não é. É um lequinho, vocês vão ver. Vai ali na quarta correntinha e faz 5 pontos altos alongados, que é esse ponto que eu tô fazendo no vídeo. Eu gosto de fazer o ponto alto alongado porque ele rende bastante, ele fica bonito, ele fica maleável. Mas se você quiser fazer com ponto alto também vai dar certo. Vai contar agora de novo, 1, 2, 3, 4 e vai fazer um baixo. Acho que vocês já notaram que vai ter um padrão, né? A gente sempre vai fazer lequinhos dessa forma aí. A peça basicamente é este padrão. Então fez os 5, contou 4 correntinhas, fez um baixo, agora vai voltar a contar 4 correntinhas e fazer 5 pontos altos alongados no mesmo buraquinho de ponto de novo. Então a gente tá repetindo esse padrão, né? Que é como se fosse um lequinho.
Conta 4, faz um baixo. Deu pra entender, acho que pra fixar bem, né? A gente vai fazer isso até o final da carreira. Eu preciso de 4 motivos desse pra ter a medida necessária para o meu tipo de peça. Claro que isso estica, você pode precisar de mais motivos, então adapta para o seu tamanho e acaba com baixo, tá vendo? Ficou desse jeito. A gente viu que estica já, então prova já nesse momento que você vai ter uma noção melhor, né? Se serve no teu quadril ou não, se vai ficar muito largo na cintura. Aí vai virar o trabalho. Vai agora prestar atenção nessa segunda carreira, porque o trabalho basicamente é uma repetição da primeira e da segunda carreira. E aquelas correntinhas que sobraram a gente corta depois, tá? Faz um acabamento. Então, lembra bem que tem que fixar muito esse primeiro e esse segundo passo, que é a segunda carreira. Fez 3 correntinhas, vai colocar 2 pontos altos alongados no mesmo buraquinho de ponto, que é aquele ponto ali mais baixo, tá? Da carreira anterior. Fez esses 3, agora você vai contar 1, 2, 3, né? O meio do leque vai colocar um ponto baixo. Repara que tem uma lógica, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar pontos no meio do leque também. Entre os leques tem aquele ponto baixo da carreira anterior. Você vai fazer 5 pontos altos alongados. Tem um monte de passarinho no fundo, vou deixar, acho, gente, esses passarinhos que eu tô gravando super cedo, porque eu acabei descobrindo que o áudio ficou uma porcaria. Aí eu tive que gravar de novo, mas é legal que eu explico um pouco melhor também depois. Tá vendo que eu fui ali no meio de novo e fiz um ponto baixo? Agora eu vou seguir essa lógica até o final, tá? Até chegar ali na ponta, e eu vou mostrar pra vocês o que a gente faz na ponta, tá? Mas lembra, ó, sempre os leques de 5. Ficou desse jeito, tá vendo? A gente não troca de cor nessa segunda carreira ainda. E pra finalizar, ali no ponto baixo da carreira anterior, vou fazer 3 pontos altos alongados. Começou com 3, acaba com 3, né? Tudo que a gente faz no começo, a gente repete no final, tanto na primeira como nessa segunda carreira. E tava falando pra vocês que deu um probleminha no áudio, né? Realmente, eu gravei bastante coisa e acabou ficando meio zoado o som. Mas é bom que eu regravo aqui com vocês com calma, né? Ó, segunda cor, a gente vai mudar só a cada 2 carreiras a cor e não precisa cortar o fio porque a gente vai conduzindo, né? Deixando ele ali do lado. Então, ó, prende, repete a primeira carreira, que começa com ponto baixo. E vai fazer o leque ali no meio, tá vendo? Com os 5 pontos altos alongados. Como eu falei, eu tô usando o Annie porque eu não tinha no Max Color. E como eu estava falando, estou regravando esse áudio desse vídeo, que seria até o ideal, eu acho, eu começar a gravar dessa forma. Nos últimos vídeos que eu postei aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu fiz o áudio depois também. Eu acho que às vezes dá pra entender um pouco mais até a explicação. E eu tô muito no esquemão de gravar Reels, gravar pro Instagram, pra outras redes sociais, então eu tô um pouco enferrujada de gravar aqui pro canal, mas não que eu vá parar, nunca vou parar de postar aqui. Inclusive, a ideia é que eu apareça muito mais vezes aqui pra gravar pra vocês. Então, eu espero que vocês estejam gostando dessa nova fase, tá? Aqui eu tô mostrando pra vocês como é que vai ser o esquema, que a gente vai fazer, né, painéis, né? Um de 68 eu fiz centímetros, né? A cada 2 carreiras eu fui trocando de cor e fui conduzindo ali do lado, sem cortar o fio. E fiz um painel um pouco menor de 38 centímetros, que eu gosto de fazer, tá com as costas vazadas. Se você não quiser fazer com as costas vazadas, você pode fazer 2 painéis iguais e fazer como se fosse uma regata, tá? É bem tranquilo de fazer, eu tenho vários tutoriais aqui de vestidos fechados nas costas que você pode usar de referência. É que eu queria fazer uma coisa mais verão e tudo mais. Eu tô nessa fase, né, mais liberta, né, mostrando um pouco mais de pele. Acho que faz parte também, né, cada momento com a sua fase. O canal, nossa, esse canal tem tanto tempo aqui, tem tantas fases. Tá vendo aqui na lateral que eu deixei, né, o acabamento daquela forma, conduzindo o fio? A gente vai fazer 2 costuras laterais, né, ali pra saia, basicamente. Então, a gente vai unir uma ponta com a outra. Pode ser com essa agulha, com uma agulha mais fina. E a gente vai fazer pontos baixíssimos. Nenhum segredo, unindo ponta com ponta ali, bem cuidadosamente. Vai fazendo aos pouquinhos. E como eu tava falando pra vocês, né, o canal passa por várias transformações de estilo, de cores, de momentos. Até eu mudo muito, né, acho que vocês devem ter percebido, quem é mais antigo aqui no canal, antiga,
deve ter visto que eu fisicamente mudei, o jeito de falar muda, as coisas evoluem, algumas coisas as pessoas gostam, outras talvez eu mude por uma direção que as pessoas não acham tão legal assim, mas eu acho que no geral a gente tem evoluído muito junto o trabalho. Eu tenho tentado propor pra vocês coisas diferentes, ó, tá vendo como fica a costura? Fica bem bonitinha do outro lado. E tem sido um experimento voltar aqui pro YouTube. Aos poucos eu vou voltar com uma frequência maior. Já postei ontem, tô postando hoje esse vídeo. E tenho certeza que a gente vai conseguir manter um ritmo mais legal daqui pra frente, né? Eu tava com uma grande entrega que era o Moira. Depois a gente vai falar sobre isso também aqui no canal. Ah, gente, ó, só pra... Tô falando aqui, ó, a costura como é que ficou, tá vendo? Ó, dos dois lados, a costura. E aqui a gente vai cortar esses fios, depois dar uma limpada na peça. Tem gente que acha que eu não faço acabamento nas minhas peças, eu faço sim, gente. Às vezes eu só não mostro pra vocês porque não tem necessidade. Cada um tem seu jeito de esconder os fios ali, né, entre os pontos. Eu acabo limpando a peça depois, tá? Mas eu não deixo assim não com os fios soltos. Aí aqui em cima, né, eu vou fazer tipo um franzidinho. E o que que eu fiz? É bem simples, tá? É uma solução que eu acho que funciona muito bem. Eu fiz um cordão de correntinhas, mais ou menos com uns 40, 50 centímetros. Pode fazer mais comprido se quiser também, se quiser amarrar, trançar nas costas. E vou franzir ali no decote, pra ficar bem ajustado, sabe? Ficar bem fechadinho. Acho que funciona pra maioria dos corpos dessa forma também. Com a agulha mais fina, eu vou passando ali na pontinha do começo do meu trabalho, passando esse fio de correntinhas aí, esse cordãozinho. E basicamente é isso, gente. Falei um pouquinho, acho que deu para vocês entenderem o processo com calma, né? É uma peça simplesmente maravilhosa, dá um efeito muito bom e é muito simples de tecer. É uma peça muito vendável, combina com a bolsa que eu postei ontem. Não sei se vocês viram, mas é intencional também, às vezes, ir montando looks que conversam. Principalmente nas minhas outras redes também eu mostro essa construção. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar os comentários. Até a próxima!